A Maledite tentou matar minha mãe. Olha que beleza. Oi, Ana, me chamo fulano, mas eu já sei que neste relato serei chamado de fulano. Os nomes já estão trocados, então pode ler com calma. O que eu vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Eu nasci em Aracaju, mas bem nova, minha mãe e eu fomos para Minas Gerais. Lá minha mãe conheceu um cara que nesse relato vou chamar de Marlon. Eles se casaram, tiveram mais 3 filhos. Bom, ele não era o meu pai biológico, mas sempre cuidou de mim do mesmo jeito que ele criou os meus irmãos. Anos se passaram e infelizmente ele traiu a minha mãe, o que levou ao fim do relacionamento. 4 anos se passaram e eles decidiram se divorciar, porque ele teve mais 2 filhos com a Maledite. Bom, ela finalmente teve o que ela quis. Minha mãe sofreu no começo, mas depois tudo ficou normal. Minha mãe, ela era gerente de uma loja e consultora de maquiagens, que rendia o suficiente para cuidar de mim e dos meus irmãos e ainda pagar uma babá. Ana, nós não passávamos apertos e o Marlon ainda não pagava a pensão, porque ele estava esperando a audiência sair. Mesmo assim, sempre soube que a Maledite ainda não estava satisfeita, então fez uma macumba para minha mãe. Em um sábado de manhã, a minha mãe, tomando banho para ir trabalhar, caiu e bateu a boca, que deixou uma cicatriz horrorosa. Nesse dia, minha mãe não foi trabalhar, pois estava muito feia a situação. Em uma semana depois, a minha mãe teve um desmaio na loja em que ela trabalhava e as amigas dela levaram ela para casa. Minha mãe ficou sem forças para levantar naquele dia. Então eu e meus irmãos e a babá deixamos ela quietinha lá. No domingo ela ainda estava sem vontade de levantar. Isso ficou por vários dias, até que ela passou muito mal e foi para o hospital. Lá ela me disse que vomitou e que 2 dos dentes dela começaram a cair. Caramba, eu fiquei triste de ver ela naquela situação. Poxa, Ana, eu amo a minha mãe. E por ela ser consultora de maquiagem, ela sempre andava muito bonita, cabelo sempre arrumado, unhas feitas toda semana. E ela já não conseguia dar um sorriso, porque ela se sentia envergonhada. Ela ainda estava se sentindo muito mal com tudo. Ela ainda estava se sentindo muito mal. Contudo, e muitos pastores foram orar por ela. Toda semana, sempre um novo. Foi aí que eu vi a babá chorando e perguntei o motivo, mas ela não queria contar, porque eu era bem novo ainda para saber o que realmente tinha acontecido. E depois de um pouco de insistência, ela me contou que tinham feito uma obra de magia negra para minha mãe. Eu não sabia como reagir, eu não sabia se eu chorava ou se eu ia lá ficar com a minha mãe. Bom, eu lembro que eu orei muito por ela, só que aquilo não melhorava e nem piorava. Passou alguns dias, minha mãe se reergueu. Finalmente já estava disposta a pelo menos sair de casa. Então foi ao dentista para fazer implantes dentários. Ela pagou um pouco caro para quem ficava faltando o trabalho, né? Mas mesmo assim ela ficou um pouco mais animada. Quando ela já estava disposta a trabalhar, descobriu que já tinham ocupado o cargo dela e que colocaram ela apenas como vendedora. Isso foi porque a minha mãe trabalhou mais de 9 anos nessa mesma loja. Mas tudo bem, né? O que ela podia fazer? Teve que aceitar, pois precisava de dinheiro. As coisas não melhoraram. A gente morava de aluguel em um bairro muito bom. Devido às condições, tivemos que morar em um bairro mais perigoso, porque o aluguel de lá era barato. Minha mãe saiu daquela loja e viu que as coisas ruins não paravam. Ela ficou então mais firme na igreja e depois de uma série de exames falaram que foi início de depressão o que ela teve. E na igreja eles falaram que foi uma obra realizada contra ela e era da atual do ex-marido dela, a Maledite. Infelizmente, essa história não tem um final feliz. A minha mãe não tá com o desânimo que tinha antes. Ela está feliz, só que não venceu a depressão. Já a Maledite
Mora ela com os filhos e o Marlon na casa da mãe do Marlon. Lá, ela e os filhos são humilhados, maltratados. Não tô falando que ela nem os filhos merecem isso, mas infelizmente, quem planta, colhe. E sabemos que humilhações não é o preço para quem faz. E sabemos que humilhações não é o preço para quem faz o bem, talvez aqui, não sei. É isso, Ana. Espero que tenha gostado do relato. Um beijo para você e para os assombrados. Obrigada, um beijo para você. Ai, gente, como tá cheio de gente que faz coisa ruim pros outros, por inveja, pra tirar do caminho, pra não sei o quê, mas é uma briga de... Ai, né? Mas que chumbo.